Eu ouvi falar de um casal que ficou 7 meses sem conversar por causa de um sabonete. É muito tempo, é muita insensatez, é muita ignorância, falta de sabedoria. 7 meses sem conversar por causa de um sabonete dentro da mesma casa. Bom, eu estou falando sobre seu casamento pode ser melhor. Eu espero que você esteja guardando tudo, assimilando tudo. Eu espero que você tenha convidado seu cônjuge, falado para sua família, na sua igreja, porque o Brasil precisa ouvir esta reflexão. No capítulo 6 de 2 Reis diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. E aí se segue um diálogo, uma conversa entre eles. Eu falei no primeiro vídeo sobre não se conforme com aquilo que não está bom. E eu falei sobre o que está estreito no seu relacionamento. Se você não ouviu, depois você assista a esta reflexão, porque é muito importante para fazer sentido a tudo que nós estamos tratando aqui. Hoje eu quero falar sobre toda mudança passa pelo sistema de comunicação. Toda mudança, todo progresso, toda evolução, todo avanço passa pelo sistema de comunicação. Se não preste atenção, os discípulos de Eliseu, os alunos da escola de profeta, querendo ampliar, mudar, fazer alguma coisa para melhorar, eles comunicaram a Eliseu. Olha só, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, falaram com Eliseu. Aí Eliseu ouve, compreende e responde: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Veja, nenhum casamento prospera, progride, avança, cresce, melhora, se não houver treinamento quanto à comunicação. A gente aprende a se comunicar todos os dias. Todos os dias a gente aprende a dialogar, a se comunicar. A comunicação inteligente envolve falar, ouvir, compreender, reconhecer, autorizar e fazer. Foi esse o processo aqui, ó. Primeiro, os discípulos falaram. Segundo, o líder Eliseu ouviu, compreendeu, reconheceu a necessidade de ampliar, de melhorar, autorizou, e aí eles fizeram. Então, falar, ouvir, compreender, reconhecer, autorizar e fazer. Uma parte muito importante, e quase sempre as pessoas erram no processo de comunicação, é o falar. A gente fala de forma sábia, inteligente, quando nós usamos o nosso coeficiente emocional ou inteligência emocional. Antes de falar, a gente precisa fazer 4 perguntas, tá? Antes de falar, a gente precisa fazer 4 perguntas. Isso parece tão óbvio, tão simples, mas faz toda a diferença na minha vida até hoje. E olha, eu tenho mais de 38 anos de casado. Mais de 38 anos de casado. E eu uso, tá, esses princípios, essas regras até hoje. 4 perguntas você precisa fazer antes de falar. E isso tem a ver com inteligência emocional. Quando é que você não fala como deveria? Quando você não é sábia, não é sábio no seu falar. Quando falta para você
maestria emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional. Então, quais são, Josué, as 4 perguntas que a gente precisa fazer nesse diálogo interno antes de falar? Então, suponhamos que você esteja sentado à mesa com o seu cônjuge e vem assim, vem aqui, tá, o desejo de falar algo. Antes de falar, você precisa fazer 4 perguntas. Primeira pergunta que você tem que fazer antes de falar: por que falar? Vai agregar? Vai ajudar? Vai cooperar? Vai melhorar o momento? Presta atenção, vocês estão jantando, certo? Jantando, num momento muito bom. Aí vem, assim, um desejo de você falar sobre um assunto. E um assunto que para você é importante. Então, por que falar? É necessário falar? Vai contribuir, vai cooperar, vai ajudar, vai tornar o jantar melhor? Não, não vai. Então, por que falar? A maioria das discussões, a maioria dos conflitos, a maioria das confusões começam porque ele ou ela fala o que não deveria falar ou que não precisava falar. Se não é algo que vai edificar, contribuir, ajudar, melhorar, por que falar? Agora, suponhamos que você esteja aí dizendo: não, Josué, o que veio à minha mente é necessário, é importante, eu preciso falar, porque é algo que vai ajudar. Então você vai ter que fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: quando falar? Isso. Quando falar? A Bíblia diz assim: a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Então, quando falar? Sabe, eu gosto daquela ideia de marcar hora para conversar assuntos difíceis. Eu gosto dessa ideia. Marcar hora para conversar assuntos complexos, assuntos difíceis. Outro dia, um marido que eu dou mentoria para ele ligou para mim e disse: Josué, eu marquei com a minha esposa sábado às 16 horas para nós conversarmos um assunto difícil, um assunto complexo, e me dá aí uma direção. E aí então eu pude dar a ele um direcionamento de como ele deveria fazer aquela abordagem, conversando com a esposa. Por que é importante marcar hora para conversar assuntos difíceis? Porque aí você ora, você conversa com mentores, aí você descansa, está mais descansado, mais tranquilo. Gente, muda tudo quando você conversa na hora certa. Quando você fala na hora certa, você escolhe o momento certo. Eu tenho dito para os casais, por exemplo, quando o marido chega do trabalho cansado, não é o melhor momento para você falar algumas coisas. Não é o melhor momento. Eu, particularmente, não gosto de conversar assuntos difíceis à noite, quando eu estou cansado, com a minha energia já quase que acabando, querendo mesmo é descansar ou assistir algo para relaxar, entendeu? Dependendo do horário, se você conversa, é improdutivo. Nem você, nem o cônjuge tem a paciência necessária para ouvir aquilo, a menos que seja urgentíssimo. Então, por que falar? Quando falar? A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Bom, beleza, então já estabelecemos o momento para falar. Agora vem uma terceira pergunta: onde falar? Onde falar? Aonde é que nós vamos conversar sobre isso? Os nossos diálogos geram memórias positivas ou negativas? Vou repetir.
Os nossos diálogos, as nossas conversas, as nossas discussões geram memórias positivas ou memórias negativas. Eu sempre digo, nós temos que preservar o nosso quarto para não fazer dele o pior lugar da casa. Alguns casais conseguiram fazer do quarto o pior lugar da sua casa. Gente, o quarto deve ser o lugar onde a gente gera memórias positivas. O quarto deve nos lembrar de 3 coisas. Primeiro, o quarto deve nos lembrar de devocionalidade, é onde você ora, lê a Bíblia, ouve louvores de adoração. O quarto deve ser um lugar onde lembra você de orgasmo, intimidade sexual, não é? Lembra você de intimidade sexual, de namoro com o cônjuge. O quarto deve lembrar também de descanso. É o lugar do descanso. Cheguei no meu quarto, deitei na minha cama. Que lugar maravilhoso. Um outro lugar que a gente tem que preservar, tomar muito cuidado para não gerar memórias negativas, é na mesa. Eu sempre digo que a mesa tem que ser o melhor lugar para a gente se reunir em família. Porque é o lugar da comunhão, é o lugar da celebração, é o lugar da partilha, é o lugar onde a gente ouve histórias, compartilha o que Deus está fazendo na vida da família, do casal, na vida de cada um. A mesa tem que ser o centro das emoções do lar, da família. Esse é um lugar que tem que ser preservado. Eu não aceito discussões na mesa, falar mal dos outros na mesa. Eu não aceito que transforme a mesa no pior lugar da casa. A mesa tem que ser um lugar onde a gente gera memórias positivas. Escolha o escritório para conversar assuntos difíceis. De repente pega o carro, vai dar uma volta, vai na praça, ou vai num restaurante, ou vai em algum outro canto para conversar assuntos difíceis, mas preserve os ambientes da sua casa, onde você não pode transformar este lugar no pior lugar da casa. Então, por que falar? Quando falar? Onde falar? É muito importante, gente. É muito importante onde falar. O lugar que você escolhe para falar é muito importante. Agora, bom, vamos para a 4ª e última pergunta. Como falar? Sim, como falar? Escute o que eu vou dizer. O tom, a maneira como você fala é tão importante quanto o que você fala. A maneira como você fala é tão importante quanto o que você fala. O tom muda o sentido de uma frase. Guarda isso. O tom muda o sentido de uma frase. Às vezes o que você está falando é verdade. É verdade. Mas a forma como você está falando é errada. É uma forma áspera, carregada de rancor. A Bíblia diz: seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Dependendo do que nós estamos conversando ou falando, nós precisamos usar suavizadores. A gente precisa suavizar. A melhor maneira de a gente começar uma conversa difícil é reconhecendo o valor do outro, elogiando o outro, honrando o outro, lembrando as virtudes do outro, para depois falar o que precisa ser dito. Isso eu chamo de suavizadores. Como você tem falado com sua esposa? Como você tem falado com seu marido? Como você tem falado com seus filhos? Como você tem falado com seus pais? Você pensa para falar? Você pergunta para você mesmo por que falar? Você pergunta para você mesmo quando falar? Você pergunta para você mesmo onde falar? Você pergunta para você mesmo como eu vou falar isso? Como eu vou colocar isso?
Eu preciso embrulhar isso com amor. Eu preciso embrulhar isso com delicadeza. Eu preciso embrulhar isso de forma que a pessoa me ouça sem se ofender. Preste atenção. Quando você fala a verdade em amor, aí sim, você acessa o coração do filho, acessa o coração da filha, acessa o coração do marido, acessa o coração da esposa, e aí você consegue o resultado que deseja. Bom, eu tenho ainda outras partes aqui sobre esse ponto. Seu casamento pode ser melhor, e melhora quando melhora a comunicação. Antes de continuar, eu quero pedir algo a você. Olha só. Mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas no meu canal. Bom, quando se trata de humor, o canal sobe assim, ó. O engajamento é extraordinário, aumenta muito o número de inscritos. Quando se trata de humor. Mas quando o canal é educativo, é mais difícil. Quando o canal é educativo, é mais difícil. Por isso, você pode fazer isso agora, se inscrever no meu canal, não te custa nada, a não ser alguns segundos. Aqui embaixo tem um botãozinho, não tem? Inscreva-se, não tem um botãozinho aqui embaixo? Inscreva-se. Então clica nesse botão, depois você clica no sininho, ativa o sininho, vai aparecer todos, aí você clica em todos. Então olha, clica no botão, depois ativa o sininho e clica em todos, pronto. Aí você entra na minha lista, ou a lista da família, dos implantadores da cultura do Reino de Deus, e você vai estar nas nossas orações todos os dias, certo? Então, antes de prosseguir, eu também quero fazer para você um convite, né? Eu quero muito que você venha para o SOS Casamento Curado. Se o seu casamento precisa de um milagre, se você está precisando de ajuda, está aí, ó, SOS Casamento Curado. Está aí o WhatsApp, você pode acessar casamentocurado.com.br. Faça sua inscrição para o próximo SOS, ok? Amanhã eu vou estar falando sobre outros aspectos da comunicação inteligente. Hoje eu falei sobre o falar, tá? Amanhã eu quero falar sobre outros aspectos. Mas eu vou orar por você agora. Sabe, eu creio muito no poder da oração da fé. Outros sim. Você pode, no final, ir lá no meu Telegram para pegar já o texto de ontem e as 3 perguntas que eu prometi no final, tá? No meu Telegram. Josué, como é que eu entro no Telegram? É só você apontar depois a sua câmera, não é? Aí, ó. Aí no QR Code que o Ailton está colocando para você, ou aqui embaixo você tem o link para entrar no meu Telegram, tá? Você tem o link para entrar no meu Telegram. Então é só você clicar aqui embaixo na descrição, tem o link para você entrar no meu Telegram, para você ter o texto e as 3 perguntas de hoje. Vamos orar? Obrigado, Pai. Pai nosso que está nos céus. Senhor, eu tenho dito aqui que o nosso casamento pode ser melhor. Mas para melhorar o casamento, a gente precisa melhorar a comunicação. E quantas pessoas estão com muita dificuldade, Senhor, muita dificuldade em se comunicar, muita dificuldade no diálogo conjugal. Tu és um Deus que trabalha e fala conosco através da palavra. E aqui a gente percebe, Senhor, que os discípulos falaram com Eliseu. Eliseu ouviu, compreendeu, reconheceu, autorizou e eles fizeram. Ah, Senhor, quando a comunicação na relação flui, tudo melhora. Quando a comunicação flui, tudo evolui. Quando a comunicação flui, tudo cresce para melhor. Então, Pai, dá sabedoria ao homem, dá sabedoria à mulher, dá sabedoria ao casal, dá sabedoria à família, dá sabedoria aos filhos, dá sabedoria a todos desta casa. Dá sabedoria a
todos desta casa, Pai, para que eles possam se comunicar de forma inteligente e que nisso tudo o Teu nome seja glorificado. Que nisso tudo, Pai, o Teu nome seja exaltado, Pai. Que haja sabedoria para falar na hora certa, no lugar certo, da forma certa, e que esta verdade dita seja embrulhada, revestida de amor. Pai, eu peço a Tua bênção sobre todos os casais, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que antes que você saia, você deixe o nome de um casal que você quer que nós estejamos orando nesses dias. Então, antes de sair, deixa o nome de um casal que você quer que nós estejamos orando nesses dias. Eu quero levantar um grande clamor em favor dos casais. Escolha um casal para você colocar o nome aqui e nós vamos estar orando, orando e orando. Não deixe de enviar esse vídeo, esse link para os seus amigos, irmãos, parentes, ok? Se você não assistiu a primeira ministração, assiste. Deus abençoe você. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Te vejo no próximo vídeo.